Olá, bom dia, tudo bem? Eu sou Arquimedes de Castro e hoje estou aqui para conversar com vocês sobre o dia de hoje, dia 21 de junho, solstício de inverno no hemisfério sul, segunda-feira. E hoje eu vou conversar logo mais à noite, ao vivo, com o Cacá Barbosa, que é diretor, apresentador, âncora do jornalismo da TV Band Manaíra e também da rádio Band News FM. E amanhã, com o diretor e também apresentador da TV Correio, o Hermes de Luna. Cacá Barbosa e Hermes de Luna vão conversar comigo, ao vivo, aqui neste canal, sobre os impactos da pandemia Covid-19 no telejornalismo, como a crise sanitária impactou o trabalho da imprensa na televisão. Mas, antes de tudo, eu gostaria de falar um pouco aqui sobre a situação que a gente consegue observar na sociedade brasileira nesse momento, no que diz respeito à economia popular. Hoje é possível dizer que nós estamos enfrentando uma das maiores crises econômicas, se não a maior crise econômica que esse país já enfrentou. São milhões de pessoas em situação de insegurança alimentar, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Mas não basta você botar fé na pesquisa do IBGE. É preciso que você simplesmente observe a realidade ao seu redor. A crise política, econômica e sanitária que tomou conta do país, ela tem causado muito sofrimento para muitas famílias brasileiras, que sentem dificuldade de comprar os alimentos básicos para se manter durante um mês, se manter durante esta crise sanitária. Mesmo aqueles que estão empregados. Os desempregados, então, têm muita dificuldade de arranjar emprego nesse momento. E alguns estão desalentados, ou seja, pararam de procurar emprego e estão tentando se virar de qualquer maneira. O fato é que o brasileiro está mais pobre. E isso não dá para esconder. Não é uma coisa que se possa relevar. Basta você fazer compras no supermercado. E eu conto uma história interessante porque eu comecei a fazer compras online já há bastante tempo, no supermercado via internet. E as mesmas compras online, elas ficam, a lista de compras fica disponível para você refazer a mesma compra, caso queira. E eu descobri ontem que comprando as mesmas coisas que eu comprei no ano passado, eu gastei 3 vezes mais. A inflação dos alimentos não é essa inflação que marca aí na inflação oficial. A inflação dos alimentos é muito mais pesada. E essa está impactando fortíssimo, forte demais, fazendo muitos brasileiros e brasileiras sofrerem de uma maneira que a gente já tinha esquecido como era. Nós vivemos a hiperinflação antes do Plano Real realizado pelo presidente Itamar Franco e estamos, de certa forma, acostumados à estabilidade da moeda. Senhoras e senhores, essa estabilidade está prestes a ruir.
Nós estamos ainda no meio de uma crise sanitária sem data para sair dela. E se você está vendo uma luz no fim do túnel, a má notícia é que depois dessa crise sanitária, provavelmente, ou ainda durante essa crise sanitária, nós vamos ter uma crise energética, uma crise de energia. E já vivemos uma crise de energia. Durante o governo de Fernando Henrique Cardoso, tivemos uma das mais terríveis crises de energia pela qual esse país já passou. Eu acompanhei de perto. Na época, repórter da Rádio Trianon, em São Paulo. Viajei o país inteiro acompanhando como essa crise energética impactou na economia brasileira. Na época, o governo de Fernando Henrique estava fragilizado e o ministro da Energia era, como hoje, um desconhecido. Você sabe quem é o ministro das Minas e Energia do país? Quem é que está controlando a escassez de água nos reservatórios e o possível colapso com apagões, com racionamento de energia ainda esse ano e com certeza no próximo ano? Quem é que vai resolver esse problema? Se houver uma retomada econômica depois da pandemia, como é que essa retomada vai se sustentar se nós não temos energia suficiente para manter as coisas funcionando? Esse é o quadro em que nós estamos, né? De perspectivas ainda muito desalentadoras. É verdade que é possível que essas coisas elas mudem de repente, mas a questão básica em política e em economia é que os acontecimentos se tornam cada vez mais previsíveis. Os sinais estão aí. Nós tínhamos um sinal de que a eleição de 2018 resultaria em uma crise política. E, de fato, tivemos uma crise política, estamos ainda vivendo uma crise política intensa. Agora, com a comissão parlamentar de inquérito que está investigando, durante o processo, a forma como o governo federal se portou diante da pandemia de Covid-19 em busca de culpados e de responsabilizações. E essa é uma crise política de grande monta. Apesar do governo ter maioria no Congresso Nacional para evitar que um dos mais de 110 pedidos de impeachment sejam aceitos para a apreciação dos deputados e dos senadores, a Comissão Parlamentar de Inquérito, toda semana, faz mais de uma sessão aonde o governo federal é diretamente atacado e responsabilizado por incompetência, ou talvez não só incompetência, mas talvez também uma falta de maior cuidado com a saúde dos brasileiros. O atual presidente da República, o Jair Messias Bolsonaro, ele, segundo as pesquisas de opinião, tende a se reeleger ou a disputar a reeleição com Luiz Inácio Lula da Silva, que já foi presidente da República. E as pesquisas de opinião mostram que daqui para 22 é muito possível que essa polarização se mantenha. E aí os brasileiros decidam entre Lula ou Bolsonaro. Talvez, é muito improvável, mas talvez surja um outro nome. Mas para que esse novo nome surja, para que ele se torne viável, é preciso que um dos dois nomes que está polarizando a disputa se enfraqueça. Então, repare, é possível surgir um novo nome na direita se o atual presidente se enfraquecer ao ponto
de não ter condições de disputar a reeleição. É possível surgir um novo nome à esquerda se o ex-presidente Luiz Inácio, por algum motivo, seja impedido de concorrer ou não queira concorrer às eleições. Caso contrário, é impossível surgir um terceiro nome viável eleitoralmente para competir nas eleições presidenciais. Mas mais grave que tudo isso é que o sistema presidencialista brasileiro, a meu ver, se mostra cada vez mais frágil em relação às crises. Em alguns países democráticos do mundo, as crises elas geram mudanças na política. Mudanças sem impeachment, sem nenhuma crise política. Quando não há entendimento político, se faz novas eleições, as eleições no parlamento elegem um novo executivo para cuidar do país, um novo primeiro-ministro. O parlamentarismo poderia estar sendo aplicado no país, mas a decisão que nós tomamos em sede de plebiscito foi que manteríamos o presidencialismo como uma solução para os problemas brasileiros. Depois de passados alguns anos, eu me pergunto se o presidencialismo é realmente o melhor para o país. Encontro vocês mais tarde à noite para uma entrevista extraordinária com o grande jornalista Cacá Barbosa, da TV Manaíra Band, e vamos conversar sobre o telejornalismo na pandemia e sobre as impressões dele acompanhando de perto a cobertura da maior crise do jornalismo brasileiro e da maior pauta da história do jornalismo, que é essa pandemia de Covid-19. Até mais tarde à noite aqui no canal. Sim, se inscrevam aí para receber as notificações. Até mais.